Quando eu tinha 16, 17 anos, eu fui fazer um curso de alfabetização de jovens na favela do Flamengo, que fica lá na Zona Norte, perto da estrada de Santo Inês. E eu já tinha essa coisa de, porra, todo mundo um pouco tem na juventude uma indignação, certo? Uma rebeldia de não... Rebelde, né? É, não é Com 16 anos, então. 16 anos é a época que você tá. Você tá, assim, mas não é só a rebeldia, rebeldia adolescente. É uma coisa, mano, e acho que vocês também, acho que quem vai assistir a gente também, assim, acho que ninguém acha normal passar na rua e ver alguém jogado, sendo humilhado, com fome, com frio. Dormindo na rua. Dormindo na rua. A gente vai achar isso, a gente vai normalizando isso na nossa cabeça depois de um certo tempo, que a gente até constrói uma indiferença que é perversa, de fingir que não vê, de passar reto. Mas no começo ninguém acha normal. Te digo pelo que eu vivo hoje. Eu tenho 2 filhas. Uma com 10 anos, outra com 9. Eu já vi minhas filhas, e essa é meio que a pureza das crianças, quando perguntava, quando vê um morador de rua, quando vê uma situação de miséria, ou quando vê... minhas filhas cresceram também, eu levava elas para os acampamentos, para ver as coisas, para ter contato. E a primeira reação de uma criança é chorar, cara. Quando você mostra para ela a realidade, quando você explica. Mas por quê? Eu acho que esse sentimento todo mundo tem. E às vezes a gente não sabe o que fazer com esse sentimento. A gente guarda para nós, às vezes, até como uma forma de se defender, a gente também cria um escudo, né? Uma barreira. Eu decidi fazer alguma coisa com esse sentimento. Uma decisão de vida. A primeira coisa eu estava falando foi, eu vou criar um grêmio estudantil na minha escola. Aí eu juntei com uns caras que eu conhecia e fui fazer esse projeto de alfabetização, que alguns professores estavam coordenando numa favela. E para mim, esse projeto de alfabetização, para mim foi um marco. Foi ali que eu decidi ser professor. Você foi alfabetizar a galera na favela. Fui alfabetizar a juventude e adultos que não tinham tido oportunidade lá na favela do Flamengo. Eu tinha 17 anos, claro, estava com supervisão de gente mais velha e tal. Sim. Mas eu fui estudar o método do Paulo Freire, que hoje está demonizado, é Paulo Freire, um monte de conversa mole, mas é um gênio, um cara que encontrou uma maneira de alfabetizar a partir da realidade das pessoas. E eu via as pessoas assim, aprendendo. Você ajudar alguém, não só escrever o seu nome, mas a ver o mundo de outro jeito, abrir um horizonte. Mano, isso não tem preço. Eu falei, eu vou ser professor. Eu decidi ali ser professor. Mas eu segui minha caminhada. Eu, na época, ainda estava secundarista. Decidi estudar numa escola pública. Fui estudar na escola Fernão Dias, que era perto de onde eu morava. E aí tomei uma decisão, assim, já estava convivendo com o movimento social, ajudava o Sem Terra, ia levar alimento para o pessoal. Desde os 17? Desde os 16, 17 anos. E aí depois, com 18 anos, eu fui morar numa ocupação de sem teto, lá em Osasco, que a gente estava falando antes aqui, lá no Jardim Gramado. Eu vi que você estava falando... Onde que era? Porque eu lembro que acho que tem até hoje uns prédios meio que largados ali, lá. Mano. Era... Que passa no Rodoanel ali, atrás. Passou a ponte e é o prédio. Tem uns prédios abandonados. Esses prédios, ó, pra você ter uma ideia, isso até ajuda a explicar a história da invasão, da ocupação. Esses prédios eram daquele tranqueiro, daquele Sérgio Naia, que foi um cara que fez prédio de areia no Rio de Janeiro, que caiu os prédios. Vocês lembram disso? Sei. O cara, tranqueira, empreiteiro, e ele fez uns prédios lá, os prédios também tinham problema, ficou embargado. Ficou abandonado 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ninguém fazia nada. Tava devendo mais imposto que o valor dos prédios já, do imóvel. Certo. E um monte de gente sem teto. E aí o movimento social foi lá e ocupou o terreno para reivindicar para a moradia. As ocupações são desse jeito. Ninguém vai invadir a casa dos outros. Você é louco? Chegar na tua casa, tô entrando aqui, tô botando 2 famílias no seu sofá. Isso não existe. Porque eu quando não conhecia, né? antes de 2018, eu que não era antenado em nada mesmo. Tanto é que eu era muito daquela política, daquela ideia, tipo, política nem se discute. Esses caras nem prestam, que não sei o quê. Aí quando falava do Boulos, eu falei, esse cara vai entrar dentro de casa a qualquer hora aí, vai tirar minha mãe de dentro de casa. É isso que a gente imagina. Tô dormindo lá, o Boulos chega, pau! É isso que imagina, invadir a casa é tipo isso mesmo. Você tem uma fazenda, a galera do nada entra lá e foda-se você. Deixa eu falar. Se contou tanto isso, que eu acho que muita galera, a galera principalmente que não te conhece, acredita. Mas você quer saber uma coisa, Mítico? Tem gente que ganha com a mentira. E é por isso que a mentira é propagada. Certo? Vê só, qual que é a luta do movimento que eu entrei? Eu tô há 20 anos nesse movimento. E não por casa, eu tenho a minha.
Conquistei, tenho minha casa, moro no Campo Limpo hoje, na Zona Sul de São Paulo, moro com a minha família, com a minha esposa, com minhas 2 filhas, trabalho, sou professor, escrevo, né, coluna, já escrevi 2 livros, mas eu tô no movimento por uma questão de justiça social, pelo que eu acredito. Mano, Desde moleque, né? Desde moleque, há 20 anos. Não é política, agora é candidato. Eu tô há 20 anos nessa. Nem pensava em candidato 20 anos atrás. Não era, eu fui ser candidato a primeira vez na minha vida há 2 anos atrás para presidência. Se eu quisesse ter sido deputado, vereador, coisa teria sido, porque eu participo de um movimento social que é gigante, que teria eleito. Né? Não era essa. A pegada nunca foi essa. Era uma coisa de, assim, mano, todo mundo... Você quer deixar alguma coisa para seus filhos, para seus netos. Todo mundo quer deixar um legado. Todo mundo quer ter um sentido para vocês. Pô, vocês estão fazendo aqui o trabalho de vocês. Eu acho que não é só por grana. É uma coisa que dá tesão, que dá sentido, que para vocês é importante. É uma coisa... Mano, todo mundo busca alguma coisa que dê sentido para sua vida. Senão não ia vir. 1h30 de Osasco. Pô, meu Deus. Né? Um rolê do caralho. Se fosse só por fazer, Então, né? assim, aí o movimento é o seguinte. O movimento, cara, não sai... vi um terreno aqui, tô entrando. Vi uma casa que tá aqui, tô entrando. Nem as abandonadas o movimento faz isso. O movimento levanta. Mano, você pega lá. 20 anos abandonado. Deve mais IPTU que o valor do terreno. Tá ilegal. Quem é que ganha com isso? Aí é que entra a história do invasor e tal. Tem sempre alguém ganhando com isso. É a especulação imobiliária. É uma empreiteira, é um fundo lá de Dubai, é algum esquema de Algum cara importante que é dono. Lógico. Que deixa abandonado, certo? Para esperar uma valorização. Essa é a especulação imobiliária. Você espera, deixa ali abandonado 1 ano, 5 anos, 10 anos, aí vai chegar uma estação de metrô. Aí o que valia 1 milhão vai valer 10 milhões. Aí vai chegar um shopping center, uma duplicação de avenida. É assim que os caras jogam no mercado imobiliário. Lá em Osasco foi assim, porque Osasco cresceu muito. Antes não tinha shopping, foi tipo, tinha só o Plaza, depois teve o União, o Super Shopping, acho que foi... Continua, que eu tô só tentando... Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo que você está falando. O crescimento de São Paulo, de toda a cidade, foi desse jeito. Até aí, é bom chegar benfeitoria, benefício nos lugares. O problema é que quando o cara deixa abandonado, primeiro isso é ilegal, certo? Tá na Constituição do Brasil. Propriedade, todo mundo tem direito de ter, mas ela tem que ter uma função social. Tá lá o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, dizendo, o poder público, a prefeitura tem a responsabilidade, se tem um terreno que está largado, abandonado, sem função social, de notificar e depois de um tempo, se o cara não fizer nada, desapropriar, tomar para fazer moradia social. Isso está na lei. Não é a minha vontade do movimento, está na lei. Os caras não fazem, mano, porque essas empreiteiras, que tem muita grana, em geral é quem financia a campanha eleitoral dos caras. Então financia a campanha do prefeito, tem uma bancada de vereadores deles lá, aí faz vista grossa. O que o movimento social faz? Chama atenção para isso. Fala, ocupa e fala, esse terreno aqui tem que virar moradia popular, porque é o que está escrito. Aí, a empreiteira, que fica incomodada com isso, o político, que fica incomodado com isso, que está todo mundo ali no esquema, vai querer desmoralizar, desqualificar, dizer, o cara vai tomar tua casa, é invasor, é criminoso, é terrorista, é bandido. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Existe só um movimento disso ou tem vários movimentos que, vamos dizer, invadem essas coisas? Você cuida de um, tem outras pessoas que tem vários movimentos desses, é meio que organizado, ou tem uma galera que é tipo, foda-se, entra nos negócios mesmo e já era? Tem de tudo, mano. Assim como na vida, nos podcasts, no YouTube, tem de tudo. Entendeu? Eu não tenho como botar a mão no fogo por todo mundo que está lutando por moradia em São Paulo ou no Brasil. Uhum. E aí é o seguinte, eu faço parte de um movimento que é o MTST, que é o maior movimento de moradia que tem em São Paulo e no país. Então, o MTST tem as suas regras, que é o que eu estou colocando aqui, os seus princípios, aquilo que faz. Agora, ocupar um espaço para poder viver, isso já acontecia muito antes de ter movimento social. Pega a maior parte dos bairros de periferia de São Paulo e de Osasco e da região metropolitana é ocupação. Surgiu assim. Surgiu, e não era de movimento, o movimento chegou com a bandeira. Não, mano, foi o próprio povo que, sem alternativa, foi chegando, a imigração. Gente vindo de todo lugar do Brasil para conseguir emprego em São Paulo. Né? O próprio pessoal não conseguia pagar aluguel. Né? Você não tem uma casa própria. Você acha que alguém que ganha um salário mínimo vai chegar num banco e conseguir um financiamento imobiliário? Nem lascando. Tem um vizinho da minha mãe que ele mora assim, na rua. Como? Ele chegou, não era nada, era só barro, ocupou. Tem vários. E é dele. É bairro inteiro. Tem um monte de bairro.